E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo? Opa, bora lá! Hoje a gente vai desbravar a República, de Platão. Sócrates em ação. Isso aí. Mas calma, a gente vai focar nos trechos iniciais. Tipo, qual livro? Livro Mania ou Comecinho do Seca. A ideia é a gente entender como Sócrates busca a definição de justiça. Ah, entendi. É tipo acompanhar a linha de raciocínio dele. Exatamente. E olha, preparem-se porque a aventura é cheia de reviravoltas e personagens incríveis. Personagens. Tipo, Sócrates debatendo com outros caras. Sim, imagina Sócrates batendo papo com os amigos na casa de um senhor bem-sucedido chamado Céfalo. Que chique. Era tipo um debate formal. Nada disso, a atmosfera era super festiva. Eles falando sobre uma procissão que vira uma corrida de tochas. Atenas na sua essência. Adoro. É nesse clima que Céfalo decide falar sobre envelhecer. Envelhecer. Tipo, crise de meia-idade do Sá. Que nada. Ele tá super de boa com a idade. Yeah. Ele defende que um bom caráter torna o envelhecimento mais leve, mais fácil de encarar. Interessante. Mas ele fala só da idade ou tem mais? Tem. Ele liga a riqueza à ideia de uma vida justa. Tipo, grana facilita ser justo. A lote dele é que a riqueza te permite cumprir obrigações e evitar enganar os outros. Faz sentido. Tipo, se você tem dinheiro, não precisa recorrer a tramóias pra conseguir o que quer. É por aí, mas de repente, Céfalo sai de cena para terminar um sacrifício, sabe? Sei lá, tipo, oferenda pros deuses. Isso. E, simbolicamente, ele passa a tocha da conversa pro filho Polemarco. Polemarco. Nunca ouvi falar, ele era tipo... Hoje herdeiro do debate. E qual era dele? Polemarco se baseia no poeta Simonides para definir justiça. Poetas manidos. A definição, segundo ele, é dar a cada um que lhe é devido. Parece simples, né? Tipo, olho por olho, dente por dente. Mas, cá entre nós, Sócrates não ia deixar barato, né? Claro que não. Sócrates sendo Sócrates. Logo questiona essa simplicidade. Mas como? Com perguntas de lascar. Tipo, devolveríamos uma arma a um amigo que enlouqueceu. Nossa. Boa pergunta. E aí? O que o Polemarco respondeu. Aí que tá, a gente vai descobrir isso no próximo mergulho. Poxa, me deixa curioso. Mas tudo bem, até a próxima. Valeu por embarcar nessa com a gente. Devolver uma arma a um amigo enlouquecido. Que situação. Né? Sócrates era mestre em colocar a gente pra pensar. E tem mais, ele pergunta se é sempre justo fazer mal aos inimigos e se prejudicar alguém, mesmo que seja mal, torna melhor. Nossa, são perguntas que realmente te fazem questionar tudo. Pois é. Sócrates queria que Polemarco fosse além da simples ideia de retribuição. Ele queria que ele pensasse no real objetivo das ações, sabe? Nas consequências a longo prazo. Faz sentido. A justiça não pode ser só uma troca de favores, né? Tem que ter um propósito maior. Exato. E no auge do debate, adivinha quem entra em cena? Quem? Trasímaco. Ele era tipo um dos amigos. Era, mas ele era meio esquentado. Ah, entendi. Chegou causando... Total. E interrompe tudo. Impaciente, como que ele chamava de blá 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 filosófico. Exige que Sócrates dê a sua definição de justiça. Direto ao ponto. Qual é a definição do Sócrates? Calma. Primeiro, a gente precisa entender a visão do Trasímaco. Ele era o cético da turma, sabe? Sei. Tipo, aquele que duvida de tudo. Isso. E a definição dele de justiça era chocante. Chocante. Ele solta. Justiça nada mais é do que a vantagem do mais forte. Uau, que pesado. Ele estava defendendo a tirania. Não, exatamente. O argumento dele é que os governos criam leis para se beneficiarem e que essas leis definem o que é justo naquela sociedade. É uma visão bem cínica, né? Totalmente. Mas, claro, Sócrates não ia deixar barato. Claro que não, ele devia ter argumentos para rebater isso. E como? Sócrates usa a própria lógica do Trasímaco para expor as contradições da ideia. Tipo, virar o jogo contra eles. Sócrates destaca que os governantes também erram, né? E que eles podem até criar leis que os prejudicam. Verdade. Ninguém é perfeito. E ele pergunta: obedecer a uma lei que prejudica o governante, mesmo que ele mesmo a tenha criado, seria justo? Boa pergunta. Isso coloca em xeque a ideia de que justiça é só a vontade do mais forte? Exatamente. E para ilustrar o ponto, Sócrates usa analogias incríveis. Na analogia, tipo o quê? Ele compara o governante a um médico. Um médico. Ele argumenta que um bom médico visa curar seus pacientes, e não apenas lucrar com a doença deles. Faz sentido. O objetivo da medicina é o bem-estar do paciente. Exatamente. E ele também compara o governante a um pastor, que cuida das ovelhas para o bem delas, e não apenas para se beneficiar ou agradar o dono. Interessante. Ele está mostrando que o governante de verdade deve ter um objetivo que vá além do próprio interesse. Exatamente. Sócrates argumenta que governantes de verdade
assim como os bons profissionais de qualquer área, visam o bem de quem governa, e não apenas o seu próprio. Uma bela resposta ao cinismo do Trasímaco, né? Com certeza. E é nesse debate que surge a ideia de uma recompensa para os governantes. Recompensa tipo salário. Pode ser dinheiro, honra, ou até mesmo evitar punições. Entendi. É tipo um incentivo para que eles governem com justiça. É por aí. E essa ideia abre caminho para a gente explorar as diferentes formas de governo e liderança mais para frente em A República. Legal. Mas e aí? A discussão termina por aqui. Que nada. Sócrates parece ter vencido o debate, mas Trasímaco continua achando que a vida injusta é mais vantajosa. É nesse momento que Glauco e Adimanto entram em cena. Glauco e Adimanto. Quem são esses? Eles são outros amigos de Sócrates e eles trazem novas inquietações para o debate. Tipo, Eles começam a questionar a questão da aparência, sabe? A pressão que a gente sente para parecer justo, em vez de realmente ser justo. entendi. Tipo, quando você faz algo bom só para impressionar os outros. Isso. E para ilustrar essa ideia, Glauco conta uma história incrível. A história do Anel de Giz. Anel de Giz. Que anel é esse? É um anel mágico que dá o poder da invisibilidade para quem o usa. Sério, que legal. Mas o que isso tem a ver com justiça? Aí que tá. Glauco pergunta: se você tivesse esse anel, se pudesse agir sem ser visto, você resistiria à tentação de ser injusto? Nossa, essa é uma pergunta difícil. É uma pergunta que nos faz pensar sobre a natureza humana, sobre o que realmente nos motiva a ser justo. E o que o Sócrates explode? Calma, a gente vai chegar lá. Mas antes, Adimanto ainda reforça o argumento do Glauco, dizendo que a sociedade muitas vezes recompensa a aparência da justiça mais do que a justiça genuína. Faz sentido. Muitas vezes a gente vê pessoas sendo elogiadas por ações que, no fundo, sabemos que não foram totalmente honestas. Pois é. E com todas essas questões em jogo, Sócrates se vê diante de um desafio e tanto. Qual? Como definir a justiça de uma forma que vá além da simples aparência, da simples troca de favores, da simples vontade do mais forte? Parece uma tarefa impossível. E é aí que ele propõe algo radical. Construir uma cidade ideal na mente. Uma cidade ideal, tipo uma utopia. Isso. Ele acredita que, ao entendermos como a justiça funciona numa cidade perfeita, podemos ter uma visão mais clara da justiça no indivíduo. Interessante. Mas como ele pretende fazer isso? Por onde ele começa? Ele começa pelo básico. Tipo, quais são as necessidades básicas de uma cidade? O que as pessoas precisam para sobreviver? Comida, água, abrigo. Exatamente. Então ele imagina uma cidade simples, com fazendeiros para produzir alimentos, construtores para criar moradias, artesãos para fazer roupas e ferramentas. Uma cidade baseada na divisão de trabalho, né? Isso, cada um contribuindo com sua habilidade específica. Faz sentido. É mais eficiente do que cada um tentando fazer tudo sozinho. Totalmente. Sócrates até argumenta que a especialização permite que as pessoas se concentrem no que fazem de melhor. Concordo. Mas e aí? Essa cidadezinha simples já é a cidade ideal. Calma, a história está só começando. Essa cidade simples é só o ponto de partida. Lembra do Glauco? Aquele que queria uma vida mais requintada. Ele mesmo. Ele não se contenta com essa cidade dos porcos, como ele chama. É, a gente entende a revolta dele. Ninguém quer viver só de pão e água, né? Exatamente. Ele quer saber, cadê os luxos? Cadê a arte, a música, a boa comida? E aí Sócrates topa dar uma incrementada na cidade. Claro, ele topa. Afinal, a ideia é construir a cidade ideal, né? E como a cidade cresce? E entra em cena uma nova leva de profissionais, pintores, escultores, músicos, poetas, até cabeleireiros. Uau, uma cidade completa. Só que essa expansão toda tem um preço. A cidade precisa de mais recursos, mais terras. E adivinha o que acontece? Guerra! Bingo! A cidade entra em conflito com seus vizinhos. Faz sentido. Mais território significa mais poder, mais recursos. Exatamente. E para proteger a cidade, eles precisam de um exército. E quem são os soldados dessa cidade ideal? Os guardiões, uma classe especial de cidadãos, com características bem específicas. Que características são essas? Sócrates busca duas qualidades principais nos guardiões: espírito e temperamento filosófico. Espírito? Bravura. Isso. Coragem, um senso de dever inabalável. Mas não é só isso. Temperamento e filosófico. Os guardiões precisam ser amantes do conhecimento, capazes de pensar criticamente, de discernir o certo do errado. Mas espera aí. Guerreiros filósofos. Não é meio contraditório? Pode parecer, mas Sócrates argumenta que essas duas qualidades são essenciais para governar com justiça e sabedoria. Então eles precisam ser fortes e inteligentes ao mesmo tempo. Exatamente. Fortes para defender a cidade e sábios para guiá-la. E como eles desenvolvem essas qualidades? Através da dedicação. Sócrates define um programa rigoroso de treinamento físico, intelectual e moral para os guardiões. Rigoroso, tipo...
Ele acredita na importância da música, da poesia, da literatura, mas ele também defende censura. Censura? Mas por quê? Ele acredita que algumas histórias e ideias podem corromper o caráter dos guardiões. Que tipo de histórias? Histórias que mostram os deuses como mentirosos ou que retratam a morte como algo a ser temido. Entendi. Ele quer moldar os guardiões para que sejam corajosos, justos e leais à cidade. Exatamente. E para fortalecer essa lealdade, ele propõe algo bem polêmico: a mentira nobre. Mentira nobre. Que história é essa? É um mito, uma história inventada para incutir nos cidadãos um senso de pertencimento à cidade. Que tipo de mito? A ideia é fazer todos acreditarem que nasceram da terra, cada um com um método diferente na alma: ouro, prata, bronze ou ferro. E esse método define o papel de cada um na sociedade. Isso mesmo. Os que têm ouro na alma são os governantes, os que têm prata são os guerreiros e assim por diante. Mas isso não é meio manipulador. É uma questão complexa. Sócrates argumenta que essa mentira, por mais estranha que pareça, serve para unir a cidade e garantir a harmonia social. Não, me parece um pouco perigoso. Mas tudo bem, vamos em frente. Já temos a cidade com seus cidadãos, seus guardiões, mas e o indivíduo? Onde a justiça individual entra nessa história toda. É aí que a mágica acontece. Sócrates acredita que a cidade ideal é um reflexo da alma humana. Como assim? Assim como a cidade tem diferentes classes com funções específicas, a alma humana também tem partes distintas: a razão, o espírito e o desejo. Entendi. E cada parte da alma corresponde a uma classe na cidade. Exatamente. A razão, que busca sabedoria e conhecimento, corresponde aos governantes. O espírito, que busca honra e glória, corresponde aos guerreiros. E o desejo, que busca prazer e satisfação, corresponde aos trabalhadores. E a justiça individual, então, seria o quê? Seria a harmonia entre essas partes da alma. Quando a razão governa, o espírito auxilia e o desejo é moderado, a alma está em equilíbrio, em estado de justiça. E quando esse equilíbrio se rompe... Aí surgem as almas injustas, cada uma dominada por uma parte diferente da alma. Tipo, A alma timocrática, dominada pelo espírito e pela busca por honra; a alma oligárquica, dominada pelo desejo por riqueza; a alma democrática, dominada por desejos ilimitados; e a alma tirânica, dominada por paixões desenfreadas. caramba, é muita coisa para assimilar. Mas no fundo, o que Sócrates quer mostrar com tudo isso? Ele quer mostrar que a vida justa, a vida em que a alma está em harmonia, é a vida mais feliz. E que a vida injusta, por mais que pareça atraente, leva à infelicidade e à instabilidade. Então, no final das contas, a justiça individual se reflete na justiça social. Exatamente. Uma cidade justa é formada por indivíduos justos e vice-versa. É como se a cidade fosse um espelho da alma humana. Perfeito. E essa é a grande lição que podemos tirar da República de Platão. Uma obra que nos convida a refletir sobre a natureza da justiça, a organização da sociedade e a busca por uma vida plena e significativa. É isso aí. Olha por mergulhar nessa aventura filosófica com a gente. Esperamos que vocês tenham curtido a viagem. Até a próxima! And as always, thank you for talking philosophy with me. Until next time.